Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Alessandro Silva, trabalho na Red Hat, e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre computação em nuvem, software livre e OpenStack. Quem aqui na plateia nunca ouviu falar do OpenStack, ou não teve nenhum contato, está aprendendo agora, está começando a buscar alguma coisa? Certo. E quem já conhece o OpenStack? Legal. Vocês dois conhecem o OpenStack? Tá certo. Bacana. Bom, a ideia aqui hoje não é a ideia não é aprofundar em bits e bytes do OpenStack. A ideia é fazer uma apresentação geral, né, da ferramenta, o que ela é, o que ela representa do ponto de vista de negócio. E aí a ideia eu quero fazer um hands-on depois no final e mostrar o dashboard, e para que vocês conheçam a carinha da ferramenta, para ver como é que ela funciona, enfim. Com 50 minutos não dá para fazer muita coisa. Então, aí no final eu peço que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se não der tempo de fazer aqui, pode fazer lá fora, a gente vai ter tempo para conversar. Uma outra coisa é que eu estou com alguns brindes aqui para sortear, e como é que vai ser esse sorteio? Tem uns adesivos ali, cada um pega um adesivo, após a palestra você coloca o seu nome, e-mail, e vai lá para o stand do Fedora, imediatamente após a palestra, e me entrega isso, a gente vai sortear os brindes lá. Fechado? Beleza. Bom, só me apresentar. Como eu falei, eu sou o Technical Account Manager na Red Hat. Tenho algumas certificações na área, minha especialidade é em segurança da informação, mas, no entanto, atualmente eu tenho atuado na área de infraestrutura, na parte de plataforma. Esse é o meu 9º FISLE, tá? Consecutivo. A gente se esforça para sempre estar aqui, para participar. E, basicamente, é isso. A gente vai falar sobre alguns desafios da computação em nuvem, tá? E aí, como eu falei, a gente vai falar aqui de negócio, tá? Então, a gente vai falar sobre qual é o impacto da computação em nuvem no teu ambiente de TI, o que isso representa para o teu negócio, e a gente vai falar como o OpenStack e outros produtos de nuvem podem se enquadrar no seu negócio e como isso pode alavancar e melhorar a eficiência da tua infraestrutura de TI no dia a dia. Bom, eu acho que todo mundo aqui conhece. Alguém não conhece a Red Hat aqui? Todo mundo conhece a Red Hat, né? Bom, a Red Hat é líder mundial em soluções de código aberto, vocês devem saber. Nós temos uma filial no Brasil, que fica em São Paulo. Entretanto, a gente tem vários colaboradores que estão em todo o Brasil, né, trabalhando ou remotamente ou viajando o tempo inteiro. Mas a nossa sede, na verdade, a matriz fica nos Estados Unidos. Né, a empresa é uma empresa que tem crescido bastante e tem gerado bastante oportunidade. Então, se algum de vocês estão sentados aí e algum dia pensem em trabalhar na empresa como Red Hat, jobs.redhat.com. Tá? Bom, falando especificamente da parte de TI, da infraestrutura, né? A TI de hoje, ela mudou bastante, né? A TI ela tem exigido cada vez mais soluções mais rápidas, mais eficientes, mais eficazes, e nós, como profissionais de TI, a gente precisa acompanhar isso. O nosso CEO está o tempo inteiro querendo soluções mais rápidas, mais eficientes. O nosso ambiente de desenvolvimento está cada vez mais tendo que entregar aplicações mais complexas, que rodam em diferentes dispositivos e que exigem cada vez mais recursos computacionais. Então, assim, é um desafio muito grande você prover infraestrutura de TI hoje num ambiente tão complexo que atualmente a gente tem encontrado aí, tanto nos nossos clientes grandes, quanto nos clientes médios, ou até as empresas iniciantes. Então, o ambiente de TI verdadeiramente é complexo, mas não só complexo para quem está no topo da pirâmide, mas para quem está também na base da pirâmide. E os desafios são desafios para todos. O desafio para o desenvolvedor, o desafio para quem está entregando infraestrutura, né, no conceito de infraestrutura ágil. Hoje não dá para você fazer nada mais manualmente, você tem que automatizar tudo. Então, é um desafio muito grande, tá, para todas as bases da pirâmide quando você está falando de TI. Na infraestrutura tradicional,
a gente tem aquele cenário onde você entrega, basicamente, e bem anteriormente, a questão do bare metal, né, um servidor físico, e mais tarde evoluiu para a questão da virtualização. Mas, ainda assim, a virtualização, por mais que ela tenha ajudado bastante em vários aspectos de economia de recursos e até em questões de economia de energia e tal, a virtualização ainda não trazia, né, não traz nesse momento tudo aquilo que a gente tem requerido hoje em dia nessa infraestrutura ágil. A gente precisa ter um ambiente mais dinâmico, e a computação em nuvem está trazendo esse cenário dinâmico para você. Não só com o OpenStack, mas com outros produtos que eu vou, inclusive, mostrar durante a apresentação. Bom, então, eu tenho até aqui um comparativo, né, sobre o que existe hoje, o que está em produção, enfim, e o que está surgindo, né, com a computação em nuvem. Ou seja, as aplicações cada vez mais dinâmicas e precisando escalar o tempo inteiro. Ou seja, aquela questão do capacity planning, né, a gente faz uma prospecção do que a nossa aplicação vai rodar e o quanto ela vai suportar de carga, não só a aplicação, mas a infraestrutura. Hoje em dia você tem a possibilidade de projetar, mas você também tem a possibilidade de escalar isso de maneira horizontal. Tá? A questão do open source, né? O open source, antigamente, era visto, pô, esse negócio aí, open source, empresa de moleque, né? Eu já ouvi muito isso. Open source e software livre é coisa de moleque. Então, hoje em dia, open source é um termo que já está bem consolidado, as empresas acreditam, as pessoas sabem que as soluções são eficazes, completas e que são suportadas por empresas sérias. A relação da computação tradicional com a computação em nuvem, ou seja, como eu falei, antigamente a gente estava entregando o tempo inteiro bare metal e simplesmente uma máquina virtual, né? Hoje em dia isso mudou um pouco. Além de você entregar uma instância virtual do OpenStack, você vai estar entregando relativamente ali outras soluções. Hoje você tem a questão da rede definida por software, você tem a questão do storage definido por software, né? Então, a coisa está mudando bastante. A outra coisa é a questão da TI como centro de custo, né? Certamente, muitos de vocês já tiveram dificuldade para justificar, junto ao gerente, à direção, aquisição de hardware, aquisição de software, né? Essa questão de aquisição, com a tecnologia emergente de computação em nuvem, você vai transformar essa questão de aquisição de software e vai transformar isso em despesa operacional. É uma mudança de paradigma. Algumas empresas nem estão preparadas para isso. Então, ao invés de você comprar hardware, né, você comprar software, você vai, com o modelo de computação em nuvem, você vai transformar isso em despesa operacional, e não como centro de custo de aquisição. Então, realmente é uma mudança de conceito, eu costumo falar que é uma migração de mentalidade, e certamente, em algum momento, isso já está acontecendo, mas algumas empresas ainda não se sensibilizaram ou não criaram coragem para embarcar nesse mundo aí. E, como eu falei, as aplicações elas estão cada vez mais complexas. Não tem jeito. Antigamente, você fazia uma aplicação e você sabia que ia rodar em 1 ou 2 browsers, você sabia em qual dispositivo aquela aplicação ia rodar. Hoje, não. Hoje, você tem uma aplicação que você tem uma infinidade de browsers, você tem uma infinidade de dispositivos que podem rodar aquela aplicação, você tem diferentes tamanhos de tela para rodar a aplicação, então, assim, é tudo muito complexo, tá? E você precisa realmente de ter um leque muito abrangente de possibilidades para poder entregar aquilo que o teu cliente precisa. E aí, assim, essa complexidade, ela, inclusive, está relacionada com outras tecnologias que estão emergindo junto com a computação em nuvem, né? O Big Data, a Internet das Coisas. As empresas já entenderam que essas tecnologias são importantes e estão investindo nisso. E os modelos, né? Certamente vocês já devem ter ouvido falar sobre esses modelos de computação em nuvem. Os modelos mais tradicionais, que é a tua nuvem privada, que não necessariamente, quando a gente está falando de nuvem privada, a gente está falando da nuvem que está dentro de casa. Você pode ter uma nuvem privada numa área do data center que você contratou,
Tá? Muita gente acha que a nuvem privada você tem lá o teu data center interno e coloca lá o OpenStack para rodar, e isso é a tua nuvem privada. Sim, isso é a tua nuvem privada, mas a tua nuvem privada não necessariamente está dentro de casa. A tua nuvem privada pode estar fora. Tá? O que define a nuvem privada não é o local onde ela está, e sim a questão da privacidade. Tá? E aí, como é que você acessa isso? VPN. Aí vocês vão falar para mim assim, mas eu não tenho como garantir 100% privacidade mesmo por VPN. Beleza, sejam bem-vindos ao mundo da tecnologia da informação. Realmente, não tem como garantir privacidade 100% em nada. A questão da cloud pública, né, certamente vocês conhecem o modelo mais tradicional e o mais conhecido, líder de mercado, que a Amazon oferece esse serviço de nuvem pública. Tá? E a combinação desses dois modelos é a nuvem híbrida, né, onde eu vou até falar um pouco mais à frente, mas a nuvem híbrida ela combina os dois modelos, a nuvem privada e a nuvem pública. E, como eu disse, a regra está realmente mudando, a regra do jogo está mudando. A infraestrutura de TI tradicional está perdendo força, está perdendo espaço. A TI agora está preocupada em entregar serviços. O que você entrega, na verdade, são serviços. Você não entrega hardware, você não entrega software, você entrega serviços. Tá? Então, a computação em nuvem vai favorecer esse modelo de entrega de serviços. É uma quebra de paradigma. A TI ela tem que ser estratégica. Tá? Ela vai trabalhar de maneira estratégica junto com a tua empresa, e não como um centro de custo, como alguém que gera custo para a empresa, mas como um parceiro estratégico. E aí, todo mundo deve estar se perguntando, né, qual é a diferença entre um workload tradicional e um workload de nuvem? Né? Existem pequenas diferenças, e essas diferenças elas merecem destaque. Imagina que no modelo de computação tradicional, quando você tem algum problema de performance, normalmente o que você faz? Né? Você aumenta a memória, aumenta a CPU, você aumenta os recursos, né, do teu ambiente computacional. No modelo de computação em nuvem, ao invés de você escalar para cima, você escala de maneira horizontal, ou seja, você adiciona uma instância a mais, você adiciona um cloud storage, você adiciona uma instância, 1, 2, 3, 4, 5 instâncias para poder atender a tua demanda. Né? Não é muito... certamente vocês já devem ter ouvido falar em cenários onde... Acho que o melhor cenário para isso é a venda de passagens aéreas. Né? Imagina só, uma empresa X vai fazer uma prospecção de passagens aéreas no final de semana e ela sabe que vai ter aumento de carga no ambiente. Então, o que ela faz? Se ela estiver trabalhando com computação em nuvem, ela pode programar a entrada de mais recursos sob demanda para atender aquela necessidade específica do final de semana. E, na segunda-feira, como o fluxo de compra vai estar inferior ao promocional, ela pode reduzir a carga. O que é interessante nisso? O interessante é que você vai economizar grana, tá, principalmente, porque você vai alocar os recursos sob demanda. E esse é um dos principais benefícios quando você está trabalhando com a computação em nuvem. É a possibilidade de você poder escalar horizontalmente o teu ambiente, tá, sem precisar ter aquele ambiente o ano inteiro. Você vai simplesmente alocar o recurso à medida que você precisa. Tá? Basicamente, seria essa diferença em relação à computação em nuvem. Mas tem uma outra coisa, que é a questão da virtualização. Né? Na minha cabeça, eu vejo que a computação em nuvem ela é uma evolução da virtualização. A virtualização é um serviço que está dentro da computação em nuvem. Tá? E muita gente não entende essa questão da escalabilidade, né, de você poder escalar sob demanda, e confunde virtualização e computação em nuvem. O que a computação em nuvem, na verdade, quer prover para você são serviços. Tá? É a possibilidade de você, sozinho, sem intermediação do teu provedor de nuvem, tá? Que você possa alocar uma instância, que você possa criar uma instância, associar recursos à medida que você quiser, sem precisar abrir chamada nem nada. Então, esse é um modelo self-service, ou seja, você, com a tua conta, com a tua cota lá no teu provedor de nuvem, você vai conseguir alocar os recursos à medida que você tem a necessidade. Tá? O amplo acesso à rede. O amplo acesso à rede significa que você vai ter acesso a todos os seus recursos do teu provedor de nuvem de qualquer dispositivo, seja do tablet, seja do celular, seja do computador, seja de onde for. Okay? Em relação ao pool de recursos, né, quando você contrata, você tem
uma quantidade X de CPU, de memória, enfim. À medida que você quer expandir essa quantidade de recursos, você pode planejar, como eu falei anteriormente no caso das passagens aéreas, planejar o aumento desses recursos. Tá? Só que você só vai atender, você só vai usar aquilo que você tem. E se você precisar de mais, é só você comprar. Bom, a questão da rápida elasticidade, né, também tem muito a ver com o modelo de passagens aéreas. O mais interessante nisso é que você vai poder aumentar os seus recursos de maneira dinâmica, sem precisar ficar abrindo chamada, nem nada. Você simplesmente compra mais espaço e acabou, sem intervenção do provedor. Uma outra coisa bem interessante é poder mensurar os recursos que você está usando. Imagina que você é um provedor de nuvem, mesmo que seja um provedor interno de nuvem, e aí você não consegue mensurar para um setor específico da tua empresa quanto ele está consumindo de recursos. O que você pode fazer? No OpenStack, por exemplo, a gente tem a figura do projeto, então cada projeto é um cliente. Então você cria um projeto, eu vou mostrar para vocês aqui, eu criei um projeto FISLI 16 para demonstrar. Então, o projeto FISLI 16, ele tem todos os recursos alocados para esse projeto. Então, você vai poder consumir todos aqueles recursos. E se você precisar de mais, você vai ter que adquirir mais recursos ou aumentar diretamente lá no teu painel esses recursos. Acho que uma das principais preocupações das empresas que estão pensando em ir para a nuvem é a questão da segurança, né, a questão da privacidade. As empresas elas temem que as suas informações fiquem expostas e possa prejudicar os seus negócios. Tá? No entanto, o OpenStack ele te provê a possibilidade de você trazer uma nuvem corporativa para dentro de casa. Então, se você ainda não quer colocar as suas informações numa nuvem pública, não tem problema. Você pode criar uma nuvem privada usando o teu data center. E isso vai otimizar os teus recursos no dia a dia. Tá? Mas, realmente, essa questão da privacidade ainda é uma das principais preocupações dos CEOs em relação a migrar ou não para a nuvem. O fato é que as empresas já decidiram que, em algum momento, vão migrar para a nuvem ou vão adotar alguma tecnologia de nuvem. Tá? A discussão agora não é mais se vou para a nuvem. A discussão é como irei para a nuvem. Tá? Qual vai ser a estratégia? Bom, então, aqui só para reforçar aquilo que eu falei anteriormente, né? Os modelos de computação em nuvem, né, onde você atende a operação de TI, você atende o desenvolvedor e você atende o negócio. Tá? Basicamente, a gente tem o modelo de infraestrutura como serviço, que é o que o OpenStack provê, o modelo de plataforma como serviço, que é um recurso que está mais para o desenvolvedor do que para quem está na infraestrutura, embora tenha uma infraestrutura abaixo da parte de desenvolvimento. Okay? E o modelo de software como serviço, que certamente vocês já devem ter usado, né, os serviços do Google, os serviços do Dropbox, enfim. Salesforce são grandes exemplos de software como serviço. Bom, e aí, se você está trabalhando com nuvem, certamente você, em algum momento, se decidir para a nuvem, você vai para a nuvem por conta de alguns benefícios. Tá? Um desses benefícios é a questão da agilidade, de você conseguir entregar os recursos de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz. E um outro detalhe é a questão do custo. Né? Tem muita gente que questiona, eu vou para a nuvem, mas se eu for para a nuvem, eu quero gastar menos, não faz sentido gastar mais e ir para a nuvem. Talvez para você, se a questão de custo for importante, talvez, dependendo da estratégia, você vai ter economia de recursos. Mas talvez você vai ganhar mais em eficiência, tá, do que em economia de custos. Tá? Então, você pode ter economia migrando para a nuvem? Sim, você pode ter economia. Você pode ter economia, por exemplo, de tempo. Né? Imagina quanto custa para o teu sysadmin lá ficar fazendo algumas tarefas que ele poderia automatizar, mas, na verdade, ele faz de maneira bem retrógrada. Né? Então, assim, você pode ganhar não só em economia de dinheiro, mas em economia de tempo, e tempo é dinheiro. A questão da inovação, né? A computação em nuvem traz uma série de benefícios para você. Não só para você. Aqui na plateia, quem é admin? E quem é desenvolvedor? Bom, então não posso falar mal de desenvolvedor aqui não. Né? Tem gente aqui. Mas a computação em nuvem vai trazer vários benefícios para o desenvolvedor. Né?
A gente tem um produto que é o OpenShift, tá? Vou até falar mais à frente. OpenShift 3, que foi lançado no nosso Summit agora, vem com suporte ao Docker, que é outra ferramenta que é a sensação do momento, né? Ou seja, é um ambiente de plataforma como serviço, tá? É um serviço de nuvem, onde tem suporte ao Docker, tá? Para você trabalhar com containers lá e orquestrar os seus containers via OpenShift. Bem interessante. Bom, e aí tem alguns aspectos que foram levantados numa pesquisa. O que é importante, né, quando o CEO está pensando em relação à adoção de nuvem, né? Então, a questão do custo, né, a eficiência operacional, é o que eu estava falando, exatamente. Não é só dinheiro, né? É a tua eficiência operacional, ou seja, é você fazer muito mais e gastando menos. A questão da plataforma ser aberta, né? Existe uma discussão enorme em relação a lock-in, né? Isso é uma preocupação enorme dos CEOs quando eles estão pensando em ir para a nuvem. Como é que eu vou entregar todo o meu negócio a uma empresa, né, onde a plataforma de nuvem que é oferecida é uma plataforma fechada, tá, e eu não tenho controle absolutamente de nada? Se a empresa resolver me cobrar 2 milhões por aquele serviço e, de repente, quiser aumentar para 4, se eu estou locado nessa empresa, eu vou ter que pagar. É o meu negócio. Então, os padrões abertos, né, o open source tem sido um modelo que tem sido bastante considerado por conta dessa questão não só da portabilidade, da flexibilidade, mas do no lock-in, tá? Ou seja, a tua empresa não vai estar presa a um fabricante específico, tá? A Red Hat ela tem a versão dela do OpenStack. Tá? Mas, se por acaso você não quiser ficar com a Red Hat, você pode usar, se quiser, um produto da comunidade, ou de outro fabricante. Você não está locado. Bom, na verdade, vou até pular esse slide, que eu já falei sobre os desafios da infraestrutura tradicional, ou seja, sobre aquela coisa de você escalar na infraestrutura tradicional e escalar na nuvem, tá? Para a gente ganhar tempo. E vamos falar, enfim, do OpenStack, né? O que seria o OpenStack? O OpenStack é um software, né, de arquitetura modular. Certamente vocês já devem saber que foi um produto que foi criado em conjunto com a NASA e o Hackspace. Ele tem vários componentes, né? Esses componentes são desenvolvidos de maneira independente e, no final das contas, ele forma uma suíte modular de computação em nuvem. Como eu disse anteriormente, é uma solução que ela é planejada para escalar de maneira horizontal, né? Ou seja, como eu disse, se você tem algum problema de performance, você escala horizontalmente, adiciona um cloud storage, adiciona uma instância a mais, e aí você vai atender a tua demanda de workload. Como eu disse também, o OpenStack ele provê o serviço de infraestrutura. Tá? Então, assim como o OpenShift provê plataforma como serviço, o OpenStack provê infraestrutura como serviço. E o que é mais interessante, né? O que roda debaixo do OpenStack é um sistema operacional fodástico, né? Concordam? Porque imagina que se você precisasse rodar um workload de computação em nuvem, onde você precisasse de performance, de escalabilidade, e esse sistema operacional fosse um sistema operacional proprietário. Como é que você garante, por exemplo, a interoperabilidade numa nuvem proprietária com uma solução aberta? Eu tenho ouvido as pessoas dizerem que têm dificuldade de integrar seus serviços com soluções de nuvem proprietária, justamente porque você não consegue falar diretamente, porque a solução proprietária ela não te dá a possibilidade de falar diretamente com a solução aberta. O problema não é da solução aberta, o problema é da solução proprietária que não permite isso. Mas bacana que o Linux é um sistema operacional super ultra performático. E aí, juntando o Linux com o OpenStack, dá uma boa receita de bolo. Bom, e aí, em relação à escalabilidade, né, você consegue escalar aí de 1.000, 10.000, 100.000 VMs. Né? Então, ali no OpenStack, você cria uma instância, se você tem uma imagem, você pode criar quantas instâncias você quiser com poucos cliques. Tá? E para escalar é bem tranquilo. Como eu falei, a questão do lock-in e a questão da comunidade é super importante. O OpenStack é um software que tem um ciclo de desenvolvimento bem curto, ou seja, a cada 6 meses. Então, a quantidade de features e de correção de bugs, enfim,
é bem agressiva. Então, é um software bem vivo. Então, certamente, a cada versão tem grandes novidades. Bom, em relação à estratégia, né, falando novamente de negócio, né, uma pesquisa divulgou que o que é importante, né, para quem está adotando computação em nuvem, né, em relação a negócio, né? Boa parte das pessoas respondendo essa pesquisa, por exemplo, que está preocupada com suporte, né? Eu conversei com algumas pessoas ontem aqui no evento e algumas pessoas me confidenciaram exatamente isso, né? Poxa, eu quero adotar uma solução de nuvem, tá? Mas eu tenho a minha equipe de suporte, mas eu preciso de uma empresa que possa me suportar. A Red Hat pode suportar você. Então, é uma preocupação, principalmente por ser uma tecnologia emergente, de todos os clientes, se haverá uma empresa que possa suportar esse produto, principalmente porque muita gente ainda não conhece bem o OpenStack. Então, é importante que você tenha alguém que possa te suportar. Então, essa é uma das principais preocupações dos executivos quando eles decidem ou estão pensando se querem migrar para a nuvem. A gente vai adotar a solução aí. Quem é que vai suportar a gente? Tá? Não dá para ser simplesmente a comunidade. A comunidade é importante? Sim, é importante. A comunidade, ela faz parte do nosso negócio. Tá? O negócio da Red Hat, a comunidade faz parte. Ela não é só uma peça, ela faz parte do negócio. Mas não dá para ser só a comunidade. Você precisa de um suporte de uma empresa para estar por trás de você. Bom, em relação aos recursos, né, o fato do OpenStack ter uma arquitetura modular, ele permite que novas features sejam desenvolvidas de maneira isolada e acrescentem novas funcionalidades no produto. Recentemente, a gente incluiu na nossa versão, que foi a versão 6, que foi baseada na versão Juno, o Sahara, que é para fazer a parte de Big Data, o HIT, que é a parte de orquestração, ou seja, agora você já vai conseguir fazer a orquestração de bare metal dentro do OpenStack. Apesar disso já existir, tá, na versão Community, tá, mas a gente demora ainda 3 meses para portar o que está no software da comunidade para a versão Enterprise, porque a gente precisa testar, homologar, certificar, e esse é o nosso trabalho. E outros componentes de storage, enfim, de block storage, de object storage, de networking. Tá? O que é interessante, e eu gosto bastante de ressaltar, é que essa modularidade ela vai permitir que o software consiga seguir de maneira independente. É claro que os componentes precisam se falar, mas essa comunicação é uma coisa bem padronizada. Então, se você quiser criar um componente para o OpenStack, tá, você pode, porque você tem um padrão que é determinado dentro da plataforma e você consegue desenvolver, como eu vi ontem no encontro comunitário, que tem pessoas que já estão desenvolvendo plugins, estão desenvolvendo soluções que, inclusive, estão sendo inseridas no produto original. Então, isso é bem bacana. Isso é a comunidade, né? Bom, então, como eu falei, o OpenStack é um software que ele não roda de maneira isolada, né? Ele precisa do sistema operacional para rodar. No nosso caso, a gente roda ele em cima do RHEL, que é o Red Hat Enterprise Linux, e, nesse caso bem específico, a gente otimiza toda a nossa distribuição do OpenStack para rodar em cima desse sistema operacional. Tá? Não significa que você não possa rodar o OpenStack em outro sistema operacional. Sim, você pode. A questão é que a gente otimiza e prepara o OpenStack para rodar em cima do nosso sistema operacional. E aí, toda aquela camada que vocês já conhecem, né, do OpenStack, rodando em cima de um hypervisor, de um RHEL e em cima de um hardware. Tá? Como vocês sabem, a gente usa o KVM. Né? Uma coisa que me surpreendeu bastante positivamente foi que boa parte, segundo uma pesquisa da Fundação OpenStack, está usando o KVM, né? Certamente por questões de performance. O que não significa que você não possa usar outros hypervisors, mas o KVM tem sido o hypervisor mais utilizado. Bom, e a questão da segurança, né? Como é que, vocês devem estar se perguntando, como é que as minhas instâncias, eu estou na nuvem pública, como é que as minhas instâncias elas estão isoladas das outras instâncias? Será que os outros clientes conseguem acessar as informações que eu estou publicando na internet ou na minha nuvem pública? Bom,
Principalmente, né, a gente usa, não só no OpenStack, mas, por exemplo, em containers, a gente usa bastante a figura desse cara aqui, que é o SE Linux, tá, que vai isolar os seus guests. Então, você consegue ter um isolamento via SE Linux da mesma forma que você tem num container. Tá? O pessoal pergunta bastante, pô, como é que você isola os containers do Docker? Um dos recursos usados é o SE Linux. Tá? Sem contar as outras questões, né, de performance, de storage. Uma discussão que a gente estava tendo ontem era sobre a performance de rede definida por software e de storage definida por software. Eu acredito que é muito difícil você ter a mesma performance de um storage definido por software do que um storage tradicional. Tá? Por mais que você use recursos, plugins e tal, eu acredito que a solução de storage tradicional e a solução de rede tradicional ela ainda é mais performática. Tá? Bom, a Red Hat estava trabalhando recentemente de um wizard para melhorar a instalação do OpenStack. Né? A gente está utilizando o Foreman. É óbvio que a gente ainda precisa melhorar bastante esse instalador. Tá? Mas se vocês quiserem testar o OpenStack hoje, eu quero testar o OpenStack, eu quero baixar lá a versão da comunidade e testar. Você pode usar um utilitário que é o PackStack, não sei se vocês já ouviram falar. Você gera um arquivo de resposta, ele vai gerar uma série de configurações pré-definidas e você levanta rapidamente a sua nuvem para você avaliar o produto em alguns minutos. Tá? Enfim, uma série de outros recursos que você pode ter, que é a alta disponibilidade. Como eu falei, se você vai estar escalando e você quer garantir que o teu ambiente vai estar 100% funcional, se você perder uma instância, simplesmente a outra assume, não tem mistério. Okay? Além disso, não sei se vocês conhecem o Ceph. O Ceph foi um produto que a Red Hat recentemente adquiriu, que é uma solução de storage para software, tá? Que está integrado nativamente dentro do OpenStack. Okay? E aí, uma outra coisa que é bem interessante, né, e o pessoal sempre pergunta, né, por que eu devo, já que o software é livre, está disponível e é gratuito e está na internet, por que eu devo comprar, né, uma subscrição do OpenStack? Tá? Se você está procurando um ambiente que vai ser suportado e vai ter garantia, eu aconselho que você tenha uma subscrição. Tá? E quais são esses benefícios? Os benefícios é que você vai ter o suporte. O que a Red Hat vende é suporte. Muita gente não entende isso. É diferente o modelo de negócio. O modelo de negócio do open source, não só da Red Hat, mas outras empresas, um exemplo clássico que eu sempre cito para comparar é o modelo de negócio da Zabixia. Vocês conhecem a Zabixia, né? A empresa que mantém o software Zabix. O modelo de negócio da Zabixia é um software que é licenciado via GPL versão 2, tá? E ele está lá disponível com todos os recursos para a comunidade. Se você quiser o suporte, se você quiser implementação, se você quiser um plugin novo, a Zabixia vai desenvolver para você, mas você vai ter que pagar por isso. Tá? O que a Red Hat faz é exatamente isso. Ela provê para você o software, tá? No ecossistema comunitário, ela disponibiliza a versão comunitária para você usar livremente. E se você quiser usar a nossa versão Enterprise, você paga por isso. Esse é o ecossistema de negócios open source e tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Então, você vai pagar por isso. Você vai pagar pelo suporte, você vai pagar pela certificação, você vai pagar pela homologação e pela integração com os produtos de mercado. É isso que você vai estar pagando. E a comunidade, né? Como eu falei, a comunidade é a parte importantíssima do negócio. Né? O que a gente tem feito para colaborar com o OpenStack? A gente tem, há muito tempo, já colaborado com o projeto, tá? Desde o início. Tá? Atualmente, aqui na versão Juno, né, a gente tem orgulho, inclusive, de dizer que nós somos a empresa que mais colabora hoje com o projeto OpenStack. Tá? A empresa que mais tem commit de código dentro do OpenStack. Isso é não só um orgulho para a gente, mas é uma satisfação em poder transformar esse software num software cada vez melhor, não só para a comunidade, mas para os nossos clientes. Esse é um gráfico que foi extraído de um... Está até a fonte aqui, né? Porque às vezes a gente coloca um gráfico desse e a gente acha que é a gente que está criando. Não, a gente tirou esse gráfico de uma outra fonte.
Tá? Então, aí vocês podem visualizar quais são as empresas que realmente têm colaborado com o OpenStack em relação a commit de código. Tá? Porque colaboração é isso, né, gente? O ecossistema é esse. Né? Você colabora, todo mundo pode colaborar, tá? O ecossistema é aberto. Tá? Alguns colaboram muito, outros não podem colaborar tanto, mas a gente realmente se orgulha de ser o maior contribuidor do OpenStack, principalmente depois que a gente adquiriu essas duas empresas, que é a Inktank e a Inovance. E aí vocês devem estar com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão de comunidade, enterprise e RDO. Né? Bom, a gente tem lá a versão community do OpenStack, que é mantida pela comunidade, pela Fundação OpenStack. Né? Mas a gente também tem a nossa versão, que era originária da nossa versão Enterprise, né, que é o RDO. Tá? A gente entrega, de verdade, o código, mas a gente também entrega o binário. Então, se você quiser instalar o RDO, se você for lá no site do projeto, você vai ter o passo a passo de como instalar. Você pode dar um install e você vai conseguir instalar, vai facilitar um pouco a tua vida. Tá? Então, a nossa versão derivada da versão Enterprise é o RDO. Se vocês tiverem interesse em ver como é que funciona e tal, é só ir lá no site do projeto, baixar, instalar via I1, enfim, como vocês quiserem. Tá? Essa versão ela é preparada para rodar em ambientes Enterprise, não só em Helm, mas em CentOS também. Tá? A única diferença entre ela e a nossa versão Enterprise é a questão das certificações, né? As certificações, homologações, que a gente só faz na nossa versão Enterprise. E aí, dando um overview aqui, né, de quais são esses... como eu falei, né, eu falei e vou sempre insistir nisso, a comunidade é a parte importante e integrante do nosso negócio. Todos os nossos produtos, eles são disponibilizados e, inclusive, os nossos concorrentes usam. Isso é legal. Os nossos concorrentes pegam os nossos produtos, melhoram, e isso é bacana, porque torna o software cada vez melhor, pegam o nosso produto, melhoram e também entregam para a comunidade. Então, todos os nossos produtos estão disponíveis, o código-fonte está lá, você pode testar, e se você quiser o suporte, é só comprar. Basicamente, aqui, certamente vocês devem ter ouvido falar do Ovirt, o pessoal da comunidade Ovirt, que inclusive são funcionários da Red, estão aqui no evento, se vocês quiserem passar lá para ter um papo, estão lá disponíveis. O Ovirt, que é a base para o nosso hypervisor, produto de virtualização, que é o Hypervisor KVM. O Ceph, como eu falei, que é o software de storage por software. O Gluster, vocês já devem ter ouvido falar no Gluster também, a solução de storage. O Foreman, que, como eu disse, além dele ser usado no OpenStack, no novo Wizard Installer, ele também está sendo usado no Satellite 6. Tá? Vocês devem conhecer o Satellite 6, que é um produto novo. Antigamente era o Satellite 5, que era baseado no Spacewalk, que é o produto da comunidade, e agora o Satellite 6. Esse cara é o cara responsável por fazer toda a gestão da tua infraestrutura em relação a erratas, por exemplo. Né? Você precisa manter o ciclo de vida do teu produto, e ele vai te ajudar nisso. O RDO, que eu já tinha falado, o Fedora e CentOS, certamente vocês conhecem. O ManageIQ, eu vou até falar um pouco sobre ele lá na frente. A gente tem um software que é o Enterprise, que é o CloudForm, mas o ManageIQ ele é um cara que faz bilhetagem para cloud. Tá? Então, por exemplo, o OpenStack ele não vai te entregar bilhetagem. O que seria a bilhetagem? Eu poder mensurar o que um setor X da minha área consumiu de recursos, de CPU, de memória, de disco, e eu poder mensurar isso em dinheiro. O que isso é importante? Isso é importante porque eu vou precisar, de repente, criar um relatório com gráficos e essas informações para uma área de tomada de decisão, seja financeiro, seja a própria TI. O OpenStack não vai te dar essas informações, o ManageIQ vai te dar. Enfim, o OpenShift e outros produtos que a gente tem. Bom, então, como eu falei, não vou ficar me alongando muito nisso. Comunidade, são vocês que são parte integrante do negócio. A release cadence do RDO, né, e do produto Enterprise, ou seja, a cada vez que o produto é liberado pela Fundação OpenStack, depois de 3 meses, a gente libera a nossa versão Enterprise. Okay? Então, como eu falei, a gente precisa de um tempo para testar, maturar, certificar, para depois lançar a versão Enterprise. Bom, destacar aqui a questão do tempo de produção. Né?
Então, uma vez que o produto é lançado, ele vai ser suportado por 3 anos. Tá? Então, você tem a garantia que aquela versão que você está usando, que você comprou, ela vai ser suportada. Tá? Bom, um leve comparativo sobre infraestrutura de cloud tradicional. Tá? Eu queria destacar aqui uma coisa bem interessante. Ó. No ambiente de virtualização tradicional, onde você tem uma aplicação e uma VM, você pode ter, no ambiente de cloud, né, especificamente, uma aplicação que pode rodar na VM que você quiser, ou seja, se a VM morreu, a aplicação vai ficar em pé. Uma outra coisa que eu tenho insistido aqui é a questão do scaling, né? Ou seja, você pode escalar horizontalmente e livremente. E tolerância à falha, né? Você não vai ficar preocupado em perder o seu disco, em perder a tua instância, você simplesmente vai ter redundância para isso de maneira mais simples. Bom, fechando essa parte aqui, a gente, certamente vocês já devem ter ouvido falar, quem está mais próximo do OpenStack, de uma solução de banco de dados como serviço, tá? Que é o Trove, que entrou recentemente no nosso produto, ele já tinha sido desenvolvido pela comunidade, mas ele entrou como Tech Preview agora. A parte do o Triple-O, ele vai ajudar na parte de instalação, vai automatizar bastante coisa. Tá? O pessoal reclama bastante dessa questão da instalação, da dificuldade que tem. O Triple-O vai ajudar bastante nisso. Tá? E o Ironic, que eu acho que eu falei anteriormente, que vai fazer a parte de provisionamento. Tudo isso já está disponível como Tech Preview. Bom, e aí a nuvem, né, ela não é só a infraestrutura como serviço, né, não é só o OpenStack, como eu falei. A gente tem a questão do Project Atomic. O Project Atomic, a gente tem a versão comunitária, mas também tem um RHEL específico para Atomic, onde você pode orquestrar containers. Esse cara é uma distribuição otimizada para rodar containers. Você pode rodar na distro tradicional? Pode, mas esse cara é um cara otimizado. É uma imagem lá que a gente provê, que ela tem, se eu não me engano, 400 ou 500 MB, tá? E ela é super ultra otimizada para rodar containers. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, testar, vai lá no Project Atomic e baixa e dá uma olhada, é bem interessante. E essa distribuição ela vai rodar justamente os containers do Docker. Se você quiser já evoluir já para um OpenShift da vida, você baixa o OpenShift 3 e já vem nativo com containers do Docker. Bom, e aí a nuvem, né, ela não é só o OpenStack, né? O OpenStack é só infraestrutura como serviço. Tá? A gente pode fazer muito mais. A ideia, como é que a Red Hat vê a nuvem? A Red Hat ela vê a nuvem como uma nuvem interoperável, uma nuvem híbrida, né? Onde você vai precisar não só da parte de infraestrutura, tá? Mas você também vai precisar da parte de management do teu ambiente, porque você tem que aplicar errata, você tem que fazer uma série de coisas desde o momento que a tua máquina nasce até o momento que você encerra de produção. E você tem a parte de relatórios que você precisa gerar, tá, de tomada de decisão. E quem vai fazer isso, como eu falei, é o ManageIQ, que tem o CloudForms. Como seria, né, uma nuvem híbrida com o OpenStack, com o CloudForms, Satellite e tudo mais? Seria basicamente assim. Aqui a gente teria a figura do ManageIQ, que é o CloudForms, podendo falar tranquilamente com a nuvem da Amazon, tendo o OpenStack como infraestrutura como serviço. E tendo também aqui os virtualizadores, seja VM, seja, enfim, Heavy, enfim. Tá? A questão do lock-in, como eu disse, o lock-in acho que é um dos principais fatores de decisão em relação a ir ou não para a nuvem para os executivos. Tá? O fato do nosso produto, do OpenStack, ser aberto e estar disponível, ele está na frente. Tá? Não só o nosso produto, mas o OpenStack em si, né? Porque você não vai estar preso a um determinado fabricante. E o risco, né? Vamos falar de risco, né? Porque as empresas pensam, elas avaliam o risco. Você tem o teu ambiente tradicional que está funcionando e não tem problema, e aí você vai mudar para uma arquitetura diferente, é complicado. Uma outra coisa é que as aplicações elas têm que estar preparadas para isso, elas têm que estar preparadas para ir para a nuvem. As suas aplicações elas têm que estar preparadas para poder escalar. Não adianta você prover uma solução de nuvem, tá? E a tua aplicação não está preparada para escalar. É complicado. Então, só resumindo aqui,
como a Red Hat vê a questão da nuvem. Tá? Ela vê uma nuvem como algo que tem que ser flexível, que tem que ser self-service, tá? Que tem que necessariamente implicar em redução de custo, que tem que trazer mais agilidade para a tua infraestrutura de TI, tá? Que você tem que ter visibilidade daquilo que você está usando e daquilo que você não está usando mais. Você tem que ter a possibilidade de gerar relatórios de tomada de decisão. Você tem que ter velocidade para fazer deployment das suas aplicações, da tua infraestrutura. Tá? Se a nuvem não prover minimamente esses recursos, não tem vantagem de ir para a nuvem. Não vale a pena ir só para a nuvem por ir para a nuvem. Você tem que ir para a nuvem, mas vir para a nuvem com benefícios. E aí, para encerrar aqui a parte teórica, né, é assim que a Red Hat vê a nuvem. Uma nuvem interoperável, que pode falar com várias aplicações, com vários fabricantes, portável, enfim, a nuvem híbrida. O futuro da nuvem é a nuvem híbrida. Tá? Dificilmente você vai ter as aplicações só dentro de casa, você vai ter em algum momento falar com alguma coisa que está fora, e a nuvem híbrida vai te ajudar nisso. Tá? Eu dei uma corrida aqui, porque eu quero mostrar a carinha do OpenStack para vocês, que é a parte mais importante. Se a minha VPN me ajudar e o 4G também, eu vou mostrar. Bom, aqui está dando para ver aí. Eu estou aqui logado no OpenStack. Algumas pessoas devem estar estranhando um pouquinho, né, porque o OpenStack, o Horizon, que é a interface web da comunidade, ele é um pouquinho diferente. Nós fizemos uma customização na nossa interface. As mesmas funcionalidades, está tudo ali presente, nada sumiu. A gente só deu uma organizada e mudou um pouquinho a carinha do Horizon. Okay? Então, aqui, por exemplo, eu criei um projeto chamado Fizzly 16. Ok? Eu tenho algumas instâncias que eu criei. Opa, perdi o login. Vou logar como Tux, que é o usuário que eu criei, e eu criei um projeto Fizzly 16. Aqui estão as instâncias que eu criei alguns servidores. Okay? Aqui eu tenho uma visão geral. Através de um dashboard. Lembra que eu falei? A gente trabalha com um projeto e eu aloco recursos para esse projeto. Então, aqui eu tenho a visibilidade dos recursos que eu estou usando e que foram alocados como cota para esse projeto. Vou criar uma instância para vocês verem como é que funciona. Vou aqui em disparar a instância. Vou botar aqui o nome da minha instância, server 6. Vou definir aqui o flavor. Tá? O flavor, basicamente, você pode criar o flavor. Existem alguns flavors que são criados por padrão, aqui na ferramenta. Tá? Eu vou optar por um flavor. Tá? Aí, quando você altera o flavor, ele aparece aqui à direita, o detalhe do flavor. Vou criar uma instância. Vou iniciar a partir de uma imagem. Vou usar a imagem do Hell Set, que eu previamente fiz o upload para o OpenStack. Ok. Vou disparar a instância. Se tudo der certo, ele vai criar a instância para mim. Bem fácil criar a instância aqui na interface web, né? Vou deixar ele criando aqui. Vou mostrar outra coisa para vocês no Shell. Se o meu 4G permitir. Bom, se eu fosse criar uma instância,
Eu vou carregar as configurações do usuário que eu criei. Está muito lento, gente. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Nossa. Estou no servidor errado. Enquanto isso, eu vou tentar criar outra instância aqui, que aquela ali deu algum erro. Cada cota. Vou fazer o seguinte, eu vou remover aqui algumas instâncias. Beleza. Vou dar um source aqui, vou carregar as configurações do meu usuário Tux, que são algumas configurações de login previamente criadas. Se 4G me deixar. Beleza. Aqui eu consigo disparar comandos diretamente para o OpenStack. Ok? Por exemplo, olha só o que eu teria que fazer para criar uma nova instância em linha de comando. Tenso, né? Eu gosto muito de Shell, mas isso aqui para mim é inviável. A cada vez que eu precisar criar uma instância, não dá para eu ficar digitando comando, né? A nuvem é para automatizar. Então, poderia chegar aqui e criar uma instância. Vou criar aqui. Beleza? Aqui eu usei o Flavor, usei a interface de rede que eu defini. Isso porque eu coloquei as configurações básicas. Eu poderia aprofundar mais isso aqui. Se o 4G me deixar novamente. Beleza, disparei. Ele vai criar a minha instância. E aí vai aparecer lá na interface do OpenStack. Vamos voltar lá. Ok. Viu aqui? Ele já está ele não só criou a instância, mas como ele também já está executando. Eu poderia, já estou finalizando, tá? Eu poderia aqui acessar diretamente via console. Aqui, diretamente na interface web, eu já acesso a instância. Certo? Aqui diretamente eu já acesso a instância. Ah, se eu quisesse criar um snapshot dessa instância, clico aqui nesse botão, ele vai criar um snapshot. Só para finalizar, porque meu tempo já está esgotado, poderia, por exemplo... Não esqueçam de pegar o adesivo para ir para o sorteio de brindes lá no... Quem chegou depois, vai ter um sorteio lá no stand do Fedora. É só pegar o adesivo aqui e ir lá no stand que a gente vai fazer o sorteio. Tá? Então, aqui, ó,
É claro que eu não vou conseguir, porque eu não tenho cota nesse projeto. Mas eu poderia aqui eu quero criar 20 instâncias com Hell7 ou com Cirrus, que é a imagem pequenininha que tem aqui. É só colocar aqui, 10 instâncias, escolher o flavor aqui, colocar aqui com Cirrus. E disparar. Se eu tiver cota para isso, usando aquele flavor que eu escolhi, ele vai criar essas 10 instâncias em pouco tempo. Opa, deu um erro aqui. Eu esqueci de associar a rede. Não, está associada. Então, gente, basicamente é isso. Não vai ter tempo para perguntas, o outro palestrante tem que entrar. De qualquer forma, eu vou ficar disponível ali fora para a gente conversar, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E não esqueçam de pegar o adesivo aqui para a gente fazer o sorteio lá no stand do Fedora. Obrigado pela presença de todos e bom final de evento.